Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje, nós vamos resolver 5 questões de raciocínio lógico do concurso da Polícia Militar do Tocantins, né, para o cargo de soldado. Essa prova que aconteceu agora em 2021 e foi organizada pelo Sebrasp, né, o Instituto CESP-Sebrasp. Se você estiver se preparando para um concurso dessa banca, dá uma conferida nessa playlist que vai aparecer aqui agora para você, onde você só encontra provas do CESP e Sebrasp. Fechado? Você está pronto? Está pronta para 5 questões dessa prova? Vem comigo! Essa primeira questão pede o seu like. Deixa o like aí no vídeo, por favor, vamos ajudar o canal. 5 pessoas, Arnaldo, Bernardo, Cláudio, Diógenes e Ernesto, suspeitas de determinada contravenção, são chamadas para a acareação por uma autoridade policial. Exatamente 2 deles são culpados. E as seguintes declarações foram feitas durante o depoimento. Arnaldo disse que os culpados não foram Ernesto nem Bernardo. Bernardo disse que os culpados não foram Arnaldo nem Cláudio. Cláudio disse que os culpados não foram Bernardo nem Diógenes. Se no texto a declaração 2 for a única declaração falsa, ou seja, a declaração 1 é verdadeira, a declaração 3 é verdadeira, dentre todas as 3 declarações, então, imediatamente, os 2 culpados serão quais? Então, ele diz que essa segunda declaração é falsa. Essa primeira é verdadeira. Então, Arnaldo diz que os culpados não foram Ernesto nem Bernardo. Então, se essa é verdadeira, pode excluir. Não é o Ernesto nem é o Bernardo. A 3 é verdadeira. Os culpados não foram Bernardo nem Diógenes. Então, exclui o Bernardo e o Diógenes. Se não foi nem o Bernardo, nem o Diógenes, nem o Ernesto, só pode ser o Arnaldo e o Cláudio. Por isso, essa aqui é falsa, né? O Bernardo diz que os culpados não foram Arnaldo nem Cláudio. Se isso é falso, os culpados, tira o não, vai virar os culpados foram Arnaldo e Cláudio. Logo, Arnaldo e Cláudio são os culpados e essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Questão tranquilinha essa, né? Questão de aquecimento. Então, vamos para uma questão que vai exigir mais a gente. Vamos para a questão 57. Vem comigo. No texto, se 3 pessoas foram aleatoriamente escolhidas entre os 5 suspeitos, então a probabilidade de os 2 culpados serem escolhidos será igual a quanto? Então, aqui a gente tem uma questão de probabilidade, né? Existem 2 culpados. Ele vai escolher 3 pessoas dentre as 5 e quer escolher os 2 culpados de todo modo. Então, a gente vai montar as probabilidades possíveis, né? Então, coloca lá, tem 2 culpados, 3 inocentes, 5 pessoas no total. Se você tem que escolher 3 pessoas, você pode escolher os 2 culpados na seguinte ordem. A primeira escolha que você fizer é um culpado, a segunda, um culpado, e a terceira pessoa que você escolher, se só tem 2 culpados, será um inocente, né? Qual que é a chance de, na primeira pessoa que você escolher um culpado? Existem 2 culpados num total de 5 pessoas, então sua chance será de 2 quintos. Essa primeira chance tem que acontecer e a segunda situação também, ou seja, a segunda pessoa tem que ser um culpado também. Se você já escolheu um culpado aqui na primeira posição, você subtrai uma unidade daqui e uma unidade do total de pessoas. Então, vai sobrar uma possibilidade de culpado em um total de 4 pessoas para a segunda vaga de culpado. Beleza? Por fim, a terceira pessoa escolhida tem que ser um inocente, porque só tem 2 culpados, né? Existirão 3 inocentes em um total de 3 pessoas. Essas 3 condições devem acontecer ao mesmo tempo, por isso você multiplica essas probabilidades, né? Então, você vai fazer 2 quintos vezes 1 quarto vezes 3 terços. Aqui é fácil, simplifica esse 3 com esse 3, vai sobrar 1 e 1, né? Simplifica esse 2 com esse 4, 2 dividido por 2 dá 1, então vou ter 1, 1 e 1. Simplifica o 4 por 2, 4 dividido por 2 dá 2, então sobrou 5 vezes 2 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1 é 1, 5 vezes 2, 10, beleza? Então, a probabilidade disso acontecer é de 1/10. Só que a ordem que você escolhe os culpados pode não ser só essa, pode ser uma ordem diferente dessa. Você pode escolher o primeiro sendo culpado, o segundo inocente e o terceiro culpado, né? Então, pode acontecer dessa forma, culpado, inocente, culpado. Qual a chance de o primeiro a ser escolhido ser culpado? É de 2 em 5.
E a chance de o segundo a ser escolhido ser inocente. São 3 inocentes, eu já escolhi uma pessoa, não vou ter mais 5, vou ter 4, então vai ser 3 em 4. E a chance de a terceira pessoa ser um culpado, se eu já escolhi o primeiro culpado aqui, aqui vai sobrar um culpado em um total de 3 pessoas. Entende? Simplifica 3 com 3, 2 com 4, vai dar de novo 1 sobre 10. Beleza? 5 vezes 2, 10. Ok? Pode ter outra ordem? Pode. Você pode escolher a primeira pessoa inocente e depois as outras duas culpadas. Chance de escolher primeiro um inocente. Tem 3 inocentes em um total de 5 pessoas, né? Chance de a segunda pessoa ser um culpado. Existem 2 culpados em um total de 4 pessoas, já que você já ocupou uma vaga, já escolheu uma pessoa inocente aqui, né? E chance de a terceira pessoa ser um culpado, 1 em 3. De novo, simplifica 3 com 3, 2 com 4, vai sobrar 1 vezes 1, que dá 1, e 5 vezes 2, que dá 10. Sendo assim, pode acontecer isso, ou isso, ou isso. Então, o total de possibilidades será 1/10 mais 1/10 mais 1/10. Soma envolvendo frações com o mesmo denominador, você soma os numeradores e mantém o denominador. 1 mais 1 dá 3, né? 1 mais 1, 2, mais 1, 3. E o denominador continua sendo 10. 3/10, essa é a probabilidade de escolher 2 culpados nas condições dadas. Por isso, é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Se você quiser perguntar alguma coisa, não se acanhe. Me escreve, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder tentando te ajudar. E para treinar mais, aqui na descrição do vídeo sempre tem os links com questões bacanas, com temas semelhantes ao do vídeo para você treinar, dar uma conferida se você estiver estudando de fato. Fechado? Bora para a questão 58. Outro enunciado. Em um distrito policial, estão lotados 30 agentes para policiamento ostensivo. Acerca do tempo de serviço desses agentes como policiais, sabe-se que 6 deles têm mais de 5 anos de serviço, 12 têm entre 2 e 10 anos de serviço, 16 deles têm menos de 2 anos de serviço. Considerando-se esse texto, é correto afirmar que a quantidade de agentes com mais de 10 anos na função de policial é igual a quanto? Essa questão exigia um raciocínio um pouquinho mais elaborado de você, né? É uma questão de conjuntos. Se ele deu o conjunto das pessoas que trabalham há menos de 2 anos, né? Das pessoas que trabalham entre 2 e 10 anos, tem entre 2 e 10 anos de tempo de serviço, e das pessoas que têm mais de 5 anos de serviço. Observa que na montagem aqui dos meus conjuntos, eu coloquei uma interseção aqui no conjunto das pessoas que têm entre 2 e 10 e mais de 5. Por que existe essa interseção? Imagina que tem uma pessoa que trabalhou 6 anos. Essa pessoa que trabalhou 6 anos, 6 é o número que está entre 2 e 10, não é? Então, essa pessoa pertence ao conjunto vermelho, ok? 6 anos é um número também maior que 5. Então, essa pessoa que trabalhou 6 anos tem que estar dentro do conjunto amarelo também. Se ela tem que estar ao mesmo tempo dentro do conjunto vermelho e amarelo, você pode deduzir que existe uma área comum entre o conjunto vermelho e amarelo, que é essa área da interseção. Perfeito? O que vai existir aqui dentro dessa área da interseção? Quais são os elementos que estarão aqui dentro? Serão as pessoas que trabalham mais de 5 anos e menos de 10 anos, né? As pessoas que trabalham mais de 5 anos, consequentemente, trabalham mais de 2 anos, né? Então, elas vão estar aqui no meio, mais de 5 anos até 10 anos. Então, nessa região, a gente vai ter pessoas que trabalham, têm entre 5 e 10 anos de serviço, né? De tempo de serviço, e nessa região aqui do conjunto com mais de 5 anos, estarão as outras pessoas. Aqui está de 5 a 10, maior que 5 e menor que 10, né? E aqui as outras pessoas que têm mais de 10. Fechou? E aqui? Aqui vão ter as pessoas entre 2 e 5, né? Já que as que estão aqui vai até 5, aqui vão ter entre 2 e 5. Ok? O problema disse que 16 pessoas têm menos de 2 anos. Então, aqui dentro desse conjunto verde, tem 16 pessoas. Depois ele disse que 12 pessoas têm entre 2 e 10 anos. Ou seja, existem 12 pessoas aqui dentro do conjunto vermelho todo.
Mas você sabe, dentre essas 12, quantas estão aqui? Não sabe. Então, diga que aqui, nessa região que faz parte do conjunto vermelho, existem X pessoas. Se X pessoas das 12 já estão aqui, aqui nessa parte vão existir quantas pessoas? Vão existir o total de pessoas, as 12, menos essas X, né? 12 menos X. Mesmo raciocínio para o conjunto amarelo. 6 pessoas tem que estar dentro do conjunto amarelo. 6 pessoas aqui. Né? Dessas 6, x já estão aqui, já coloquei x aqui. Então, nessa região existirão 6 menos x. Perfeito? Se você sabe onde estão todas as pessoas, some todas elas e iguale ao total de agentes, que são 30. Né? Então, você vai fazer 16 mais 12 menos x mais 6 menos x. Tudo isso é igual a 30. Perfeito? 16 mais 12, 28. 28 mais 6, 34. Né? Então, vou ter 34. Esse 30 positivo passa para cá, negativo. 34 menos 30 vai ser igual a quanto? X menos x dá zero. Né? Então, sobrou aqui menos x. Menos x para ficar positivo, passa para o outro lado, que vai passar com o sinal invertido. Vai virar mais x. Né? 34 menos 30 é igual a x. 34 menos 30 dá 4. 4 é igual a x. Então, 4 pessoas aqui trabalham e têm o tempo de serviço entre 5 e 10 anos. É isso que o problema quer saber? Não, ele quer saber as pessoas com mais de 10 anos de função. As pessoas com mais de 10 anos são 6 menos x. Então, mais de 10 anos, 6 menos x, 6 menos 4, né? Porque o x vale 4. 6 menos 4 dá 2. Por isso, 2 é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas, perguntas? Essa questão tem um nível de dificuldade um pouquinho maior, beleza? Para treinar a questão de conjunto, dá uma conferida aqui embaixo na descrição do vídeo que eu separei uma questão para você treinar. Fechado? Pronto para a questão 59? Tá pronto? Tá pronta? Vem comigo! Mesmo enunciado inicial. Suponha que 3 policiais desse texto que a gente já leu sejam escolhidos no grupo para cumprir determinada diligência. Suponha ainda que se deseje que, na função policial, um desses agentes tenha mais de 2 anos de serviço e os outros 2 menos de 2 anos de serviço. Então, vai escolher 3 policiais, um tem mais de 2 anos, os outros 2 menos de 2 anos de serviço. Nesse caso, a quantidade de formas diferentes de constituir esse grupo é qual? Aqui a gente tem uma questão de análise combinatória. Primeiro, quantas pessoas têm menos de 2 anos de tempo de serviço? Tem 16 pessoas. 16 pessoas têm menos de 2 anos de tempo de serviço. No total, existem 30 agentes. Se 16 tem menos de 2 anos, 30 menos 16, sobram 14. 14 vão ter mais de 2 anos, né? Ou você tem menos de 2 anos de tempo de serviço, ou você tem mais. Se 16 tem menos, o resto tem mais. Então, são 14 que tem mais. Você tem que montar um conjunto com 3 pessoas, né? Dessas 3 pessoas, uma tem que ter mais de 2 anos de tempo de serviço. Quantas possibilidades você tem para colocar nessa posição do conjunto aqui? Você tem 14 pessoas disponíveis lá com mais de 2 anos de tempo de serviço. Então, só existe uma posição, você tem 14 possibilidades. Quantas pessoas você tem para colocar nessas duas posições aqui? Aqui, a gente entra nos conceitos lá da análise combinatória. Como é que a gente vai organizar? Então, você tem 16 possibilidades de pessoas, 16 pessoas com menos de 2 anos de tempo de serviço, para ocupar 2 vagas. Como é que você vai organizar essas 16 pessoas de 2 em 2? Se pergunte, a ordem dessas pessoas aqui dentro é importante? Se eu colocar a pessoa A aqui e a pessoa B aqui, isso vai ser diferente de eu colocar a pessoa B aqui e a pessoa A aqui? Não, né? Não vai ser diferente. Se não vai ser diferente, você vai usar os conceitos de combinação. Você vai fazer a combinação dessas 16 pessoas em duplas, 16 pessoas de 2 em 2, ok? Se a ordem fosse importante, você faria o arranjo ou faria aqui a permutação, colocaria 16 vezes 15, né? E aí você teria o arranjo. Combinado? Como que a gente faz combinação de 16 elementos de 2 em 2? Isso vai ser 16 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 16 menos 2 fatorial. Então, combinação de n elementos organizados de p em p. N fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial, né? Aqui, 16 fatorial. 16 vezes 15 vezes 14 fatorial. Por que eu parei aqui no meio? Parei no 14 fatorial.
Porque no denominador eu tenho 16 menos 2 fatorial. 16 menos 2 dá 14 fatorial. Então, observe, eu tenho 14 fatorial em cima e embaixo eu vou poder simplificar, né? 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, eu vou ter, simplifica aqui 14 fatorial com 14 fatorial. 16 vezes 15 dividido por 2. 16 dividido por 2 dá 8, vai sobrar 8 vezes 15. 8 vezes 15 é a mesma coisa que 8 vezes 10 mais 5. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 5, 40. 80 mais 40 dá 120, né? Então, aqui existem 120 possibilidades. Para a gente descobrir o total de formas, basta a gente, então, multiplicar essas 14 possibilidades vezes essas 120. 14 vezes 120 vai dar 1.680. De novo, 14 vezes 20 é a mesma coisa que 10 mais 4 vezes 120. 10 vezes 120, 1.200. 4 vezes 120, 480. Então, vou ter 1.200 mais 480, 1.680. Tá vendo como você consegue fazer continha mais rápido na hora da prova? Usa aí esses macetes que eu te ensino. Fechou? Então, 1.680 é um número superior a 1.000 e inferior a 2.000. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Podemos passar para a próxima questão? Vem comigo. Questão número 60. É a última questão. Considere que Pedro e Paulo sejam policiais no distrito policial do texto e que Pedro tenha começado a trabalhar na polícia 6 anos antes de Paulo. Considerando-se que, daqui a 1 ano, o tempo de serviço de Pedro será o dobro do tempo de serviço de Paulo, então, o tempo de serviço de Paulo hoje é igual a quantos anos? A gente tem um probleminha aqui de função do primeiro grau, né? Como é que a gente vai trabalhar com essas expressões? Então, leia frase por frase. E o problema diz que Pedro começou a trabalhar 6 anos antes do Paulo. Se o Pedro começou a trabalhar 6 anos antes do Paulo, o tempo de serviço do Pedro é 6 anos maior que o do Paulo. Concorda? O Pedro trabalha 6 anos a mais, trabalha mais tempo do que o Paulo. Então, observa que eu estou colocando o Paulo depois. O Paulo é o seu ponto de referência. Então, a gente pode falar que hoje o tempo de trabalho do Paulo é X. A gente não sabe qual é esse tempo exatamente, né? Então, a gente chama o tempo de trabalho do Paulo de X. Se o tempo de trabalho do Paulo, que é o seu ponto de referência, é X, qual vai ser o tempo de trabalho do Pedro hoje? O tempo de trabalho do Pedro hoje vai ser X mais 6. Por quê? Porque o Pedro começou a trabalhar 6 anos antes. Então, ele tem 6 anos a mais de tempo de serviço. Fechou? Aí o problema depois fala, daqui 1 ano. Daqui 1 ano, qual vai ser o tempo de trabalho do Paulo? Vai ser a quantidade de anos que ele tem hoje, né, de tempo de serviço que ele tem hoje, mais 1 ano. Do Pedro, a quantidade de tempo que ele tem hoje, mais 1 ano. Beleza? Então, daqui 1 ano, o tempo do Pedro será o dobro do tempo do Paulo. Escreve isso. Qual será o tempo do Pedro daqui a 1 ano? Pedro é x mais 6 hoje. Daqui a 1 ano vai ser x mais 6 mais 1. Esse tempo do Pedro é igual ao dobro. Dobro é 2 vezes. 2 vezes o quê? O tempo do Paulo daqui a 1 ano. O tempo do Paulo hoje é x. Daqui a 1 ano vai ser x mais 1. Por quê? Porque passou 1 ano, né? Então, a gente vai ter x mais 1. Então, eu tenho que ter o dobro de x mais 1. O dobro de x mais 1 é 2 vezes x mais 1, sendo que o x mais 1 tem que estar entre parênteses. Por quê? O 2 tem que multiplicar tanto x quanto 1, porque o tempo de trabalho do Paulo daqui a 1 ano é x mais 1, não é só x. Beleza? Se eu tirar o parênteses, o 2 vai multiplicar só o x e aí não vai multiplicar o tempo de trabalho todo do Paulo, ok? Agora é só fazer continha. 6 mais 1, 7, então vou ter x mais 7. Isso vai ser igual a 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2, certinho? Agrupa tudo que tem x de um lado, tudo que não tem x do outro. Como aqui desse lado direito eu tenho o x maior, eu tenho 2x, né? Eu vou pegar esse x positivo, passar para cá negativo, que aí eu chego na resposta com o x positivo, beleza? Então, esse x positivo vem para cá negativo, vou ficar com 2x menos x. Tudo que não tem x passa para o outro lado. Então, eu vou pegar esse 2, passar para cá como menos 2. 7 menos 2, 5. 2x menos x, x. Então, 5 é igual a x, ou seja, x é igual a 5. Né? Se você ler daqui para cá, 5 é igual a x. Se você ler daqui para cá, x é igual a 5. Beleza? Então, x é o que o problema quer saber. Ele quer saber o tempo de serviço do Paulo hoje. O tempo de serviço do Paulo hoje é x. Então, 5 é mesmo a resposta dessa questão.
Certinho? Dúvidas, perguntas aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá cheio de questão para você treinar, inclusive um probleminha semelhante a esse. Se você quiser estudar mais, dá uma conferida nesses links que eu separei para você. E claro, se inscreve aqui na Central dos Números para você não perder nada, né? Para você garantir a sua vaga no seu próximo concurso. Combinado? Se curtiu o vídeo, deixa aquele joinha, dá uma força aí, beleza? E compartilhe o link aí do vídeo com aquela pessoa que você quer ajudar a ser aprovada junto com você. No mais, bons estudos e até a próxima!